seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo eu vou resolver a questão a pedido de uma aluna minha. Essa questãozinha é do Colégio Naval, da prova aplicada em 2015. A Bia estava resolvendo essa questão aí e é uma questãozinha super pesada. Vamos ler a questão. Eu vou fazer ela de uma forma adaptada primeiro, depois eu faço a questão de fato, tá? Ele fala assim: seja o conjunto 1, 2, 3 até o 4030, um subconjunto dos números naturais. Então, o que ele está falando para a gente é, o A é esse conjunto, de 1 até o 4030, todos os números naturais ali no meio. E B está contido em A, ou seja, B é um outro conjunto que vai pegar números de 1 até o 4030, e aqui ele começa, ó, tal que não existem x e y, x diferente de y, pertencente a B, nos quais x divida y. O número máximo de elementos de B é n. Sendo assim, a soma dos algarismos de n é. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, tal que não existam x e y, x diferente de y pertencente a B, nos quais x divida y, eu fico totalmente perdida. Mas eu vou fazer isso aqui, ó, por partes. Ele tá falando assim, ó, x divida y. Ou seja, o B está contido em A, então são esses números aqui, e eu tenho que fazer números que um divide o outro. Na verdade, não é isso que ele está pedindo, ele está falando que não existam. Então, eu preciso fazer números aqui que um não dê para dividir o outro. Mas, como eu disse, eu vou fazer a questão adaptada, depois eu vou trazer para essa questão aqui mesmo, para ficar mais fácil da gente raciocinar. O que eu vou mexer aqui? Ao invés de eu fazer o A do 1 até o 4030, eu vou fazer do 1 ao 10 só, tá? Só para ficar fácil da gente pensar. Imagina isso aqui, ó, que o meu conjunto é esse. 7, 8, 9 e 10. Vou fazer aqui menorzinho só para a gente conseguir fazer para o pequeno, depois a gente transforma para o maior. Qual que vai ser a nossa ideia aqui? O que é importante vocês pegarem, ó? Ele fala assim que ele quer dois elementos, ele quer que x não divida y, mas eu vou fazer dividindo, porque eu acho que fica mais simples da gente pensar. Então, eu quero números que um divida um outro. O que seria isso? Ó, eu vou fazer todas as possibilidades na mão. Já já você vai entender o que eu quero fazer. E eu vou começar do maior, porque eu tenho que dividir, então fica mais fácil dividir do maior. Se o x for igual a 10, o que é a ideia? Ó, por quem que eu consigo dividir? Eu consigo fazer o 10 dividido por 1, o 10 dividido por 2, o 10 dividido por 5 e o 10 por 10. Vou colocar assim mesmo, só para a gente ver. O y poderia ser uma dessas opções. São os números que eu consigo dividir e continuar sendo um número natural. Por outros números vai dar número decimal, dízima periódica, e aí para a gente já não serve mais. Então, por quem eu consigo dividir o 10? Por esses números, tá? Vou continuar aqui agora, ó. Se o x fosse 9, eu ia conseguir dividir por 1, ou por 3, ou pelo próprio 9. Essa seria a minha ideia. Vou seguindo, ó, x por 8. Eu consigo dividir por 1, por 2, por 4 ou por 8. Vou fazer para todos, tá? X igual a 7. Se quiser adiantar o vídeo, fique à vontade. Consigo dividir pelo 1, pelo 7. Por 6, consigo dividir, ó, pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo próprio 6. X igual a 5. 5 é primo, só consigo dividir por 1 e por 5. X igual a 4. Consigo dividir por 1, por 2, por 4. X igual a 3. Consigo dividir por 1 e por 3. X igual a 2. Consigo dividir por 1 e por 2. E o x igual a 1, para dar número natural, não consigo dividir por ninguém. Vou deixar assim, ó. Vou abusar da notação, usar um conjunto vazio aqui só para lembrar que eu não consigo dividir por ninguém. Ou seja, quando eu fiz isso aqui, eu estou pedindo exatamente o que ele não quer. O que ele não quer? Números que eu consiga dividir. Vou voltar lá no enunciado agora, para a gente ver, ó. Seja o conjunto 1, 2, 3, coloquei até o 10 só.
um subconjunto dos números naturais. B está contido em A, tal que não existam x e y. Ou seja, eu não vou considerar esses números aqui. Tal que o que acontece, x seja diferente de y. X diferente de y. Ou seja, eu já vou ter que ajustar o meu exercício aqui. Por que eu vou ter que ajustar? Aqui o x é igual a 10, o y ficou 10. Então, eu vou ter que tirar. Esse aqui não serve. 9, 8, vou ter que tirar todo mundo, Tirei todos ali. Não pode ser. O x tem que ser diferente de y. Então, novamente, se o meu conjunto A fosse até o 10 só, por quem eu consigo dividir o 10? Por 1, por 2, por 5. O 10 já não entra mais. Vou voltar lá no meu enunciado de novo. E ele fala assim, pertencentes a B, nos quais x divida y. Ou seja, se eu fosse fazer isso aqui, o que significa esse conjunto B? O B significa os elementos que isso não acontece. Ou seja, os elementos que eu não listei aqui. Esses aqui são os números que eu consigo dividir x por qualquer um desses números. Qualquer valor que eu pegar para x vai servir para esses números. Quem seriam os meus números, que eu consigo dividir? 1, 2, 3, 4, 5. São esses que eu consigo dividir, Então, por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5, se eu tivesse 10 elementos só, eu conseguia dividir. Ele quer que eu não consiga dividir. Ele fala, não existe x e y, tal que a divisão ocorra. Então, esses aqui são os números que existem. Quem não existe, do 6 em diante, significa que o meu conjunto B, nesse caso menorzinho, ia ser o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Esses números aqui eu não consigo dividir. Presta atenção, eu não consigo dividir entre eles. Por exemplo, o 10 eu não consigo dividir nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9. Eu não tenho uma divisão exata. Eu não tenho um resultado no conjunto dos números naturais. É isso que ele está pedindo pra gente. Se eu colocasse do 1 até o 5, eu iria conseguir dividir. Eu vou aumentar meu conjunto mais um pouquinho, só para vocês entenderem, mais um adaptado. Eu vou 1, 2, 3, 10, até o 16, na verdade. Eu vou, Então, vamos fazer aqui comigo o mesmo esquema, Vou começar do maior, dividir do maior para o menor é mais fácil. Então, o 16. Se eu quero ver se o 16 eu consigo dividir por alguém. Por quem que eu consigo dividir o 16? Consigo dividir por 1, por 2, por 4, por 8 e pelo próprio 16. A gente já viu que o próprio número não vale, então nem vou colocar. Se eu fizer o x igual a 15, por quem que eu consigo dividir o 15? Por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15 que não vale. X igual a 14, tudo de novo, 1, 2, 7, o próprio 14, deixa pra lá. X igual a 13, o 13 é primo, eu só divido por 1 e por 13, tá fora. X igual a 12, o 12 eu consigo dividir por um montão. 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12 que a gente não vai colocar. X igual a 11, quem que eu ia conseguir? O 1 e o próprio 11 porque é primo. E a partir daqui, eu ia voltar aqui, é a mesma situação, porque eu consigo dividir. Observa que como eu quero dividir, é melhor começar do final para o início, porque fica mais fácil da gente calcular essas divisões. Aqui eu ia continuar até chegar no x igual a 1. Novamente, observe, é aqui que eu quero que você entenda, quando eu faço do 1 até o 16, e aí eu fui fazendo todas as possibilidades, olha por quem eu consegui dividir. Se eu pegar sempre um número e dividir por outro. Se eu pegar o 16, eu consigo dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Eu não quero dividir. Significa que o 1, o 2, o 4 e o 8 estão fora. Se eu pegar aqui, o 1, o 3, o 5, eu não quero dividir por eles. Então, o 3 e o 5 estão fora. 2 e 7 e assim por diante. Observa, que eu vou conseguir dividir por todos esses números que estão aqui, mais os que a gente já tinha feito até o 10.
até o 10 deu isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Eu consegui encaixar, ó, o 6, o 7 e o 8. Ou seja, se eu quisesse dividir os números dos números 1 até o 16, entre eles aqui, fazer uma baguncinha aqui entre eles, fazer essa divisão entre eles, por quem eu ia conseguir dividir? Pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que significa isso? Por quem que eu não consigo dividir? Eu não consigo dividir pelo 9, pelo 10, pelo 11, pelo 12, pelo 13, pelo 14, 15 e 16. Vê se você enxerga um padrão aqui. Olha o que aconteceu. Quando eu peguei o meu conjunto do 1 até o 10, eu consigo dividir até a metade, da metade em diante eu não consigo. Quando eu peguei do 1 até o 16, ó, eu dividi até o 8, da metade em diante eu não consigo. Por que que isso acontece? Porque o 16, a ideia seria eu fazer isso, ó, dividir por 2, por 3. Então, o 16 vai ser sempre a metade dele. Essa vai ser a ideia, ó, o 16. O primeiro número que eu consigo dividir é o 1, que não faz sentido. O próximo vai ser o 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Toda vez que eu faço os divisores de um número, eu vou até a metade, se ele for par. Ah, se ele for ímpar, dá menos da metade. Então, eu não preciso nem me preocupar com isso. Se ele for primo, só dá por 1 e para o próprio número. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda vez que eu tiver um conjunto de números, independente do tamanho desse conjunto, principalmente se ele vem organizadinho assim, na ordem dos números naturais, a nossa ideia vai ser essa. O último número que eu tenho lá, eu vou conseguir dividir até a metade dele. Vamos voltar para o exercício, vamos ler tudo de novo agora, ó. Seja esse conjunto um subconjunto de números naturais. E B contido em A tal que não existem x e y. Vou pular essa parte, ó. Não existem x e y pertencentes a B, nos quais x divida y. Ou seja, ele quer criar um conjunto novo de forma que nunca eu consiga dividir um número pelo outro. Como que eu vou fazer isso? Eu nunca consigo dividir um número pelo outro. Se o último número do meu conjunto é o 10, eu não posso colocar o 5 para trás. Se o meu último elemento é o 16, o último que eu não consigo colocar é o 8. É a metade do número. Isso vai acontecer sempre que for par. Se for ímpar, seria uma outra situação, a gente tem que dar uma adaptadinha aqui. Mas vamos voltar no slide anterior, ó. O último número que ele colocou é o 4030. Ou seja, a metade do 4030 aqui é o 2015. Ou seja, de 1 até o 2015, vou colocar assim, ó, de 1 até o 2015, a gente vai conseguir dividir. Eu vou fazer, ó, o 4030 dividido por 2015. Ah, Leonora, mas ele não divide o 2014. Mas vai ter o 4028 ali que vai dividir. Ou seja, de 1 até o 2015, a gente não consegue dividir. Quer dizer, a gente consegue dividir. Desculpa a confusão aí. A gente consegue dividir. O que me interessa é os números que eu não consigo dividir. Eleonora, por que não? Porque ele pediu. Ah, quem são os números que eu não consigo dividir? Do 2016 até o 4030. Esses números eu não consigo dividir entre eles. O 4030 já não dá para dividir por 2016, porque a metade dele seria o 2015. O máximo que eu conseguiria dividir até o 2015. E assim por diante, ó. O 4029, dividindo no meio, seria um número menor ainda. A gente não consegue fazer. Então, o meu conjunto B vai ser esse conjunto aqui, ó. De 2016 até o 4030. Todos esses números. Cuidado com a pegadinha aqui, ó. De 2016 até o 4030, tem 2015 números. Metade. Volta aqui para você ver, ó. Vou até mudar a cor da minha caneta para te chamar a atenção.
Do 10, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Dá vontade de falar que são 10 menos 6, 4. Cuidado que não é isso não, tá? Toda vez que a gente quer listar os números assim, ó, a gente faz o último menos o primeiro, mais 1. Olha aqui, deixa eu sair aqui da frente para você ver, ó. Do 16 até o 9. Conta na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer o 16 aqui, que dá vontade de fazer, né? 16 menos 9. 16 menos 9 dá 7. A gente sempre soma 1. Então, eu tenho 8 elementos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 4.030 menos o 2.016 dá 2.014 números. Mais 1, a gente sempre conta esse mais 1 aí, 2.015 elementos que ele chamou. Então, eu vou chamar de elementos também. O número máximo de elementos de B é N. Então, o N nosso aqui é o 2015. Ele quer saber a soma dos algarismos. 2 mais 0, mais 1, mais 5. Mais aqui. Mais 5. Então, 2 mais 0, 2. Mais 1, 3. Mais 5, 8. Minha alternativa certa é a alternativa 8. Pessoal, essa questão aqui não é nada simples de entender, não é nada fácil de pensar lá na hora da prova, é uma questãozinha bem puxada, tá? Objetivo, vocês entenderem a questão e principalmente quando vem essas questões desse tipo, fazer o que eu fiz aqui, faz com 10 que é mais fácil. A gente consegue fazer. Depois que fez com 10, eu exagerei fazendo 16. Podia ter feito com 12, que você já ia perceber esse padrão. Faz alguns e aí você consegue fazer essa questão, consegue raciocinar. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil, é uma questão que na hora da prova pega mesmo, mas é importante a gente estudar, porque quando vier questões parecidas, você saber como sair. Eu espero ter te ajudado, bons estudos e até o nosso próximo encontro.